Sobre Lucas Paquetá, velho sonho do Flamengo, ele tem sido especulado como possível reforço do Tottenham. Será que o Flamengo pode entrar nessa parada? E o Flamengo promete mais uma proposta ao Cruzeiro por Caio Jorge, mas dentro da Gávea já está sendo preparado um nome surpresa. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema. Agora a gente vai comentar sobre um suposto plano B a Caio Jorge. Caio Jorge é considerado plano A para reforçar o setor ofensivo, mas o Cruzeiro faz jogo duro, a gente já trouxe aí no último vídeo. O Flamengo não vai aumentar a proposta. Claro que o Flamengo mantém interesse, mas o Cruzeiro recusou a última proposta e se o Flamengo pretende não aumentar os valores, a gente crê que dificilmente terá negócio entre Flamengo e Cruzeiro por Caio Jorge. E a gente vai comentar sobre um plano B, que é o Marcos Leonardo, jogador que é muito mencionado entre os torcedores do Flamengo, e nós vamos trazer informações sobre isso. E tem também informação envolvendo Samuel Lino, porque o Flamengo teve que pagar o Atlético de Madrid mais 8 milhões de reais. Por quê? A gente vai explicar essa situação para vocês. E Gabriel Brazão se apresentou lá no Santos, treinou, e a gente vai trazer informação sobre esse jogador que é o plano A para a meta, já que o Flamengo quer contratar um goleiro, está no mercado em busca de um goleiro para ser o reserva imediato do Rossi, ou até mesmo brigar pela titularidade com o goleiro argentino, e a gente vai trazer informação que eu apurei junto à diretoria do Santos sobre esse interesse do Flamengo em Gabriel Brazão. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Lucas Paquetá, um dos principais e mais antigos sonhos do Flamengo, pode estar mudando de clube. Uma página que cobre o Tottenham na Inglaterra assegura que o time inglês fará uma proposta ao West Ham de 26 milhões de libras. A gente está falando de mais ou menos 189 milhões de reais. Importante dizer que essa página não tem muitos seguidores e não é das mais confiáveis. Mas se esse modelo de negociação for real, é preciso que o Flamengo entre na parada. 189 milhões de reais para um jogador do tamanho do Paquetá, de 28 anos de idade, é algo que cabe no bolso do Flamengo. O rubro-negro chegou a sugerir ao Cruzeiro, numa operação envolvendo Everton Cebolinha, 35 milhões de euros. Dá para imaginar que o Flá tem a capacidade de contratar o Paquetá diante dessas cifras. Até porque o Paquetá tem feito todo o esforço do mundo para se tornar reforço do Flá. No auge daquela crise, enquanto ele era investigado por conta de possível participação em esquema de apostas esportivas, o Paquetá deixou bem claro sua vontade de voltar ao Flamengo. Ele, no período de férias, inclusive, foi assistir a jogo com a família no Maracanã e disse, abre aspas, eu tentei muito voltar ao Flamengo. Temporada atual do Paquetá pelo West Ham, 18 jogos, 5 gols, 1 assistência, titular absoluto. Seu contrato na equipe inglesa se encerra em junho de 2027. Só para completar, lembrar que o Paquetá, formado no Flamengo, deixou o clube em 2018, vendido para o Milan. Desde então ainda passou por Lyon e West Ham na Inglaterra. Hora de falar sobre o São Paulo a respeito de uma compra assinada. Torcedor tricolor não precisa se preocupar em relação ao futuro de Marcos Antônio, mesmo com o assédio do Flamengo. José Boto, diretor executivo de futebol do Fla, gosta muito do Marcos Antônio, eles trabalharam juntos no Shakhtar. E se depender do José Boto, a tendência é que o Flamengo apresente uma proposta para a compra do jogador. Se isso acontecer, quem dirá se o Marcos Antônio será ou não vendido é o São Paulo. Mesmo ainda tendo vínculo com a Lazio, o tricolor já tem um acordo fechado com o time italiano. Operação de compra de 4 milhões e 200 mil euros, que serão pagos ao longo de 4 parcelas anuais, de valores iguais de 1 milhão e 50 mil euros. Operação total vai custar ao São Paulo 27 milhões e 300 mil reais ou 6 milhões e 800 mil reais por ano. Primeira parcela, inclusive, já está marcada para pagamento, setembro de 2026. Em setembro de 27, de 28 e de 29, o São Paulo completa a operação de compra. Isso significa que, para que o Flamengo tenha o Marcos Antônio, vai precisar convencer o São Paulo a fazer negócio. E o que eu ouvi do Rui Costa, diretor executivo de futebol do Tricolor, é que não há nenhuma intenção em se desfazer do Marcos Antônio. Ainda que isso custe a não chegada do Alan, o Tricolor já havia feito proposta ao rubro-negro tentando o empréstimo do Alan. O São Paulo só vai vender o Marcos Antônio diante de uma proposta muito acima desses 4 milhões e 200 mil euros. Tricolor que ainda busca reforços, contei para vocês que Gaston Ávila está completamente descartado
Lucas Amon, lateral direito, Danielzinho, volante e Coronel, goleiro, são os primeiros reforços para 2026, com a ressalva de que o Lucas Amon ainda depende de um acordo com o Mirassol para que ele chegue agora. Senão, vai se apresentar no dia 5 de abril, dia seguinte ao fim do seu contrato com a equipe do interior de São Paulo. Agora sobre o Flamengo, que não desistiu de Caio Jorge, mesmo depois de outra proposta recusada pelo Cruzeiro. Embora já exista dentro da Gávea a busca por um outro nome ainda não revelado. Deixa eu explicar primeiro sobre o Caio Jorge. Nessa quinta-feira, o Flamengo fez mais uma oferta ao Cruzeiro, proposta que chegaria a 32 milhões de euros, incluindo dinheiro e Everton Cebolinha. O Cruzeiro recusou na hora. A nova proposta que o Flamengo deve enviar a qualquer momento prevê o repasse do Everton Cebolinha mais 27 milhões de euros. Dessa maneira, o Flamengo entende que está oferecendo um pacote de 35 milhões de euros. Conversei na noite dessa quinta-feira com o dirigente do Cruzeiro e já dá para cravar que essa proposta será recusada. Por 35 milhões de euros não haverá negócio. A única chance de 35 milhões de euros garantirem um acordo seria se nesse bolão estivesse incluído o Luiz Araújo, que é um jogador que agrada demais ao Cruzeiro. O Flamengo não tem a intenção de incluir Luiz Araújo no negócio e haverá necessidade de subir essa oferta caso o Fla queira continuar tentando a contratação do Caio Jorge. Só para completar, dentro da Gávea há uma especulação cada vez maior de que o rubro-negro procura já um outro nome para a camisa 9, especialmente depois do desacordo com o Tati Castellanos, novo reforço do West Ham, e de toda essa dificuldade envolvendo o Caio Jorge. O nome não foi revelado, mas vale a lembrança de que recentemente o Flamengo sondou o Cauã Elias, jogador revelado no Fluminense e que vive grande fase no Shakhtar, e Paulo Dybala é um velho conhecido dos dirigentes e também de alguns jogadores do Fla. O atacante argentino que pertence à Roma e tem contrato apenas até a metade do ano. O grande problema é que o Dybala tem sido titular da Roma. Você, na condição de dirigente do Flamengo, buscaria quem para jogar como 9? Disputando a posição com o Pedro, já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Vamos para as informações. Também não deixe de hypar o vídeo, isso é importante. Eu vou começar falando sobre esse dinheiro aí que o Flamengo terá que pagar ao Atlético de Madrid envolvendo Samuel Lino. Ué, Vini, mas por que o jogador já foi contratado? Vamos recapitular. Contextualizando, o Flamengo pagou ou pagará em algumas parcelas o Atlético de Madrid 22 milhões de euros de maneira fixa. Também ficou acordado entre os clubes o pagamento de mais 3 milhões de euros por metas, bonificações. Essas metas estabelecidas em títulos do Flamengo, com a participação, obviamente, do Samuel Lino. E eu publiquei nas minhas redes sociais mais cedo o seguinte: Atlético de Madrid recebeu do Flamengo mais 8 milhões de reais, tá? Eu estou botando em real aqui para ajudar vocês, porque o pagamento é em euro, mas na cotação atual dá 8 milhões de reais em bônus pela transferência de Samuel Lino. O contrato entre os clubes prevê, além de 22 milhões de euros fixos, pagamentos de bônus do Fla ao time espanhol em caso de títulos. E funciona da seguinte maneira: se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, 500 mil euros. Brasileirão, 500 mil euros. Libertadores, 750 mil euros. E aí tem os asteriscos no contrato. O limite do bônus é de 3 milhões de euros e o jogador precisa atuar 60% dos jogos na respectiva competição. Mas em 2025, o ano que ele foi contratado, o contrato diz que a exigência de 60% dos jogos é em cima do número de partidas que restavam para os torneios acabar desde a chegada do atacante no meio da temporada. Samuel Lino cumpriu a meta tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, títulos conquistados pelo Flamengo. Então, por conta disso, caiu lá na conta do Atlético de Madrid mais 8 milhões de reais. Lembrando que o Samuel Lino atualmente é o jogador mais caro da história do Flamengo. O Caio Jorge poderia se tornar, porque o Flamengo fez uma proposta de 24 milhões de euros, mais o Cebolinha, para tentar o atual jogador do Cruzeiro, sem sucesso. Porém, pelo andar da carruagem, em breve o Samuel Lino deixará de ser o jogador mais caro da história do Flamengo, porque o Flamengo está no mercado com o bolso cheio e disposto a gastar. Diz aí, torcedor, o que vocês acham dessa negociação envolvendo Samuel Lino? Eu sei que muitos não gostam do jogador, mas repito, vai ser um atacante muito importante para o Flamengo na temporada 2026.
vai passar por uma pré-temporada, vai ter descanso, algo que ele não teve porque ele chegou em reta final de temporada lá no futebol espanhol. Então acho que, taticamente falando, Samuel Lino já entregou muito, e aí eu acho que ele vai conseguir entregar mais e tentar cair nas graças do torcedor rubro-negro. Eu, particularmente, acho que isso vai acontecer. Galera, Saul, tá? O prazo dele de recuperação dessa cirurgia que ele vai passar no calcanhar é de 2 a 3 meses. Ele vai operar agora em janeiro, começo de janeiro, na semana que vem. Então, dando tudo certo, ele vai ficar aí, retorna entre março e abril. Vai perder Recopa Sul-Americana, vai perder Supercopa e vai perder o início do Campeonato Brasileiro. Então, Saul vai ser desfalque para o técnico Felipe Luiz durante um longo período, de 2 a 3 meses, pelo menos, é o prazo estipulado inicialmente pelo Departamento Médico do Flamengo. Ainda vai passar pela cirurgia, tem que ver como é que vai ser o processo dele de recuperação, mas a média, pelo que eu apurei no Flamengo, vai ser essa média aí, de 2 a 3 meses longe dos gramados. Falando agora de plano B para o setor ofensivo. Bom, Caio Jorge, pelo visto, o Flamengo ficou apenas na vontade. E agora, o que o Flamengo deseja? O Flamengo tem nomes aí para tentar contratar e suprir essa carência na visão da diretoria. Um deles é o Marcos Leonardo, jogador velho conhecido de muita gente, jogador de 22 anos, atualmente está no Al Hilal, e assim como Caio Jorge, é cria das categorias de base do Santos, passou pelo Benfica na temporada 2023-2024 e depois ele foi vendido ao Al Hilal. Muita gente acha que o Al Hilal não tem o desejo de contar com o jogador. Pelo contrário, a informação que o Flamengo tem é que o Al Hilal gosta bastante do jogador. Num determinado momento, ele não foi inscrito em alguma competição por conta de limite de estrangeiros, tanto é que ele quase foi emprestado ao São Paulo. No fim das contas, acabou não rolando o negócio, mas é um jogador, repito, de 22 anos. Eu, particularmente, gosto bastante do Marcos Leonardo, mas na visão da diretoria do Flamengo é um perfil um pouco diferente no estilo de jogo em comparação a Caio Jorge. E quando fala isso, não é questão de joga menos, joga mais. O Marcos Leonardo, na visão da diretoria, é mais um centroavante, é parecido bastante com o Pedro, e eles queriam um centroavante mais móvel, como é o Caio Jorge. E, de fato, o Caio Jorge é muito mais móvel, dá mais mobilidade, mais intensidade. Então, seria um perfil diferente. Porém, sim, o Marcos Leonardo é um jogador que está, assim, na mira do Flamengo, e me relataram dentro do Flamengo que tem um outro jogador brasileiro, atacante, que está atuando fora do Brasil, que também está na mira. Não me falaram o nome, só me confirmaram do Marcos Leonardo, porque é um nome que é notoriamente aí, enfim, divulgado há muito tempo já por várias pessoas e vários jornalistas em todas as redes sociais. Então, eu particularmente gostaria da chegada do Marcos Leonardo, mas entendo a visão da diretoria do Flamengo. Outro jogador que vocês já sabem que está na mira do Flamengo, Gabriel Brazão. E teve reapresentação do Santos, inclusive Gabigol contratado pelo Santos. Meu Deus, o Alexandre Matos, ele conseguiu fazer besteira nos tempos de Cruzeiro, contratando o Gabigol pelos custos. É um salário extremamente alto, tanto é que o Cruzeiro topou dividir o salário com o Santos para poder, entre aspas, se livrar do Gabigol. E agora o Alexandre Matos está fazendo essa contratação pelo Santos. Eu, particularmente, não acho que vai vingar, tá? Mas ele quer há muito tempo, mas ele não consegue mais. É um outro jogador. Não adianta você contratar o Gabigol achando que é o Gabigol de 2019, 2020 com a camisa do Flamengo. Mas vamos falar do Brazão. A informação que a diretoria do Santos tem é: o Brazão não quer deixar o Santos nesse momento. O Brazão entende que é melhor, projeto de carreira, ele ficar no Santos, ser titular, se destacar e pensar numa seleção brasileira. No Flamengo, de fato, ele não chegaria para ser titular. E aí vai se encaixar, o Brazão se encaixa perfeitamente naquilo que eu venho falando há muito tempo aqui no canal e também lá no SBT. A dificuldade do Flamengo na contratação, por incrível que pareça, isso não é soberba, isso não é, enfim, se achar acima dos outros, mas o problema do Flamengo não é mais dinheiro. O Flamengo tem dinheiro. O problema vai ser tirar o jogador que entrar na mira do respectivo clube ou esse jogador topar jogar no futebol brasileiro. Vou dar um exemplo. Para o ataque, o Tati Castelhano, jogador que estava na Lazio, ele não queria vir para o futebol brasileiro, ele queria continuar na Europa e está indo para o West Ham, da Inglaterra. O Gabriel Brazão
ele não topa, num primeiro momento, pelo menos no entendimento da diretoria do Santos, deixar o Santos titular absoluto para ser reserva no Flamengo. Vai ser muito difícil. Caio Jorge, o Flamengo ofereceu uma fortuna, mas o Cruzeiro não quis fazer negócio. A dificuldade do Flamengo não vai ser dinheiro. A dificuldade do Flamengo vai ser convencer um jogador a vir jogar no futebol brasileiro ou convencer esse clube brasileiro a vender o jogador, que é o caso do Cruzeiro. Brasão, jogador, tem que convencer esse jogador. E se convencer, o Santos vai querer vender? Então, vai ser complicada a vida do Flamengo, mas acredito que no fim das contas a diretoria conseguirá suprir as ausências que tem nesse elenco aí. Vitão, contratado, já foi para o setor defensivo. Agora falta, pelo menos, um goleiro, um centroavante, e eu acho que precisa de um volante. E esse volante, se for o Marcos Antônio, altíssimo nível. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui!